Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal, tá? Então, primeiro nós vamos falar sobre as regras, os conceitos, o que é concordância verbal, e depois fazer algumas atividades, explicando como funcionam na prática a utilização dessas regras, tá? De concordância verbal. Então, vamos à aula! Então, o que é a concordância verbal? A concordância verbal nada mais é do que as relações, né, do sujeito e do núcleo desse sujeito, né, com todos os elementos que estão ao seu entorno. Mas, concordância verbal fala da concordância do núcleo do sujeito com o verbo. Então, olha só, eu coloquei aqui dois exemplos porque vão já nos dar uma noção de como funciona a concordância verbal. No primeiro enunciado eu tenho ali, o menino é amigável. Tá? Eu tenho núcleo do sujeito, o menino, verbo é, né, amigável, um predicativo do sujeito. Tá, mas aqui está o verbo. Percebe que o núcleo do sujeito está no singular e que o verbo está no singular. Agora vamos ver a outra frase. Os meninos são amigáveis. A informação é a mesma, a única diferença foi que aqui eu estou me referindo a um grupo de meninos, aqui é um único menino. Então, se eu tenho um núcleo do sujeito simples no plural, o verbo está no plural. Se eu tenho um núcleo do sujeito simples no singular, o verbo está no plural. No singular. Então, essa é a regra básica. E isso é concordância verbal, a concordância do núcleo do sujeito com o verbo. Tadã! Fácil, né? Então, vamos as regras, né? Porque nós vamos ter algumas regras gerais, né? Essa é uma, e algumas particularidades. Vamos lá, regras gerais. Primeiro, sujeito simples. O verbo concorda com o sujeito em pessoa e número, tá? Pessoas são as pessoas gramaticais e número é singular ou plural. Então, olha só. O avião decolou. Quem decolou? O avião, o núcleo do sujeito avião. O núcleo está no singular. Decolou. Verbo no singular. Ele decolou, terceira pessoa. Ele decolou, né? Ele, avião, terceira pessoa. Ele decolou, terceira pessoa no singular. É a conjugação utilizada. Porque tem que concordar o núcleo do sujeito com o verbo. Trouxeste a paz a estes corações. Quem trouxe? Vós trouxestes a paz a estes corações. Então eu tenho aqui o verbo, tá? Concordando com o sujeito na segunda pessoa do plural. Tá? Vós trouxestes a paz. Então o verbo concorda e vai ser conjugado de acordo com a pessoa gramatical indicada pelo núcleo do sujeito. Tá? Bem fácil. E quando o sujeito é composto? Tá? Quando o sujeito é composto, como o sujeito composto é formado por mais de um núcleo, a regra geral indica que o verbo irá para o plural. Então, se eu tenho mais de um núcleo, que é o que indica o sujeito composto, eu tenho eu, Maria e José, fomos ao cinema. Então, se são 3 indivíduos que foram, eu tenho que usar o verbo no plural. Então, aqui uma regrinha bem tranquila, né? Tu e eu aprendemos a lição, eu tenho aqui a primeira pessoa do singular, que indica eu. Se eu tenho a primeira pessoa do singular, eu vou usar a primeira pessoa do plural, tá? Então, eu e a Maria aprendemos a lição. Eu e o José aprendemos a lição. Eu e você aprendemos a lição. Eu tenho a primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Nós. Pedro e Fernando, estou falando deles. Eles, Pedro e Fernando, eles praticam, terceira pessoa do plural. Então, o verbo vai acompanhar as pessoas utilizadas no sujeito, tá? Eu estou falando deles, então são eles. Aqui eu estou falando de nós, porque eu estou junto, primeira pessoa, tá? Mas a regra principal é que sujeito composto, verbo no plural, ok? E agora as particularidades. Quando o sujeito simples é formado por um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. Por que eu estou explicando essa regra? Por quê? Como o sujeito coletivo indica um grupo de alguma coisa, né? Por exemplo, bando pode ser um bando de bandidos, um bando de terroristas, um bando de criminosos. O bando foi capturado.
mesmo que esse núcleo aqui indique um grupo, uma coletividade, ele está no singular. Então a regra é que núcleo, sujeito no singular, verbo no singular. E se o sujeito simples é constituído pelas expressões grande parte, grande número, a maior parte, a maioria, grande quantidade e expressões equivalentes que indicam partes de um todo, o verbo fica no singular ou vai para o plural. As duas opções estão corretas. Então aqui eu fiz aqui o exemplo. Grande parte dos políticos errou. Ou grande parte dos políticos erraram. Por que eu posso usar tanto o singular quanto o plural? Porque esta expressão grande parte indica uma parte de um todo. Então eu posso usar tanto o singular, o verbo, né, quanto o plural. E se o sujeito simples for constituído por um pronome de tratamento? O verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, olha só. Vossa Alteza está doente. O senhor está bem. Então, sempre que eu uso um pronome de tratamento, você precisa saber que eu vou usar o verbo na terceira pessoa do singular. Tá? E quando o sujeito simples estiver formado por esta expressão aqui, ó, um, dos, mais uma palavrinha no plural, mais o quê? O verbo pode tanto ficar no singular quanto no plural. Olha só. O Grêmio é uma das equipes que mais sofre com a arbitragem. Então eu vou olhar aqui e vou... Meu Deus, quem é que te ligou aqui? Ó, sofre. Quem sofre? Uma das equipes que... Eu tenho aqui, ó, uma das, mais palavra no plural, que é equipes, mais o termo que. Usei o verbo no singular. Mas eu posso usar o verbo no plural, sempre que eu tiver essa expressão aqui. Claro que aqui, percebam, ó, vai variar a palavra no plural. Aqui eu estou falando de equipes, né? Eu podia botar é um dos grupos, é um dos times, né? Mas aqui é uma palavra no plural. Aí eu vou utilizar ou o verbo no singular ou o verbo no plural. Só tem um detalhe aqui de interpretação, tá? Se a intenção for destacar uma, o verbo ficará no singular. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, se a intenção for destacar as equipes, o verbo ficará no plural. Ah, isso é interessante, tá? Que pode ter questões de interpretação de textos que perguntem sobre isso, por exemplo. Sujeito composto. Se o sujeito composto vier depois do verbo, este poderá concordar apenas com o núcleo mais próximo ou ir para o plural. Vamos ver na prática. Tem aqui, ó, verbo regressou, tá? Regressou Fernando e sua esposa das férias. Quem é que regressou? Fernando e sua esposa. Eu tenho aqui dois núcleos, portanto, um sujeito composto. Só que eu posso usar ele no singular porque ele concorda com o primeiro núcleo do sujeito que vem depois do verbo. O verbo regressou. O primeiro é Fernando, está no singular, o verbo pode ser usado no singular. Mas, como o sujeito é composto, eu posso também usar o verbo no plural. Simples assim. Tá? Ele concorda com o primeiro núcleo que vier depois do verbo, ou fica no plural porque o sujeito é composto. Então, essa aqui a gente decora assim. Verbo mais sujeito igual a verbo no singular ou no plural. Depende, né? Então, vamos ver na prática como é que fica isso, tá? Nessa atividade, eu vou precisar conjugar os verbos ou no singular ou no plural, dependendo das regras, né, que nós estudamos. Então, vamos analisar aqui. Ó. Vamos começar a ler. Eu tenho que botar o verbo concordar. A maioria dos alunos... Parou um pouquinho? A maioria. Essa expressão indica uma parte. Então, eu posso usar o verbo tanto no singular quanto no plural. Ok? Se tem uma expressão que indica uma parte, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Se o sujeito simples é constituído por uma expressão que indica uma parte de um todo, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Beleza? Vamos à próxima.
ela foi uma das defensoras que mais... parou de novo. Uma das, mais uma palavra no plural, mais que. O verbo fica tanto no singular, atuou, quanto no plural, atuaram durante a busca de animais e biriribaró. Continua o enunciado. Tá? Tenho essa expressão aqui, uma das, mais palavra no plural, mais que. Eu posso utilizar tanto o verbo no singular quanto no plural. Vamos continuar aqui então. Comparecer. Compareceu à reunião o gerente e o diretor. Vamos olhar aqui com todo o carinho. Quem compareceu? O gerente e o diretor. Sujeito composto. Se o sujeito é composto, eu posso fazer com que ele concorde com o primeiro elemento, que é o gerente, ficando no singular, ou indo para o plural, concordando com o sujeito composto. Então, compareceu ou compareceram à reunião o gerente e o diretor. Próximo. Aqui o verbo vem primeiro de novo, tá? Quem é que chegava, quem é que chegou, chegava sempre pontualmente no departamento? Os funcionários e o gerente, sujeito composto. A regra é que o verbo pode concordar com o primeiro elemento ou ir para o plural. O primeiro elemento já está no plural, então o verbo só pode ser utilizado no plural. Olha, essa é uma pegadinha muito bem utilizada nos concursos públicos e provas de vestibular, onde se fala de concordância verbal. Então, se o primeiro elemento já está no plural, ele fica no plural. Tá? E ele tem que ficar no plural também, porque o sujeito é composto. Duas opções, aqui só vale uma. Aqui o verbo vem primeiro de novo, né? Quem é que discursou para a plateia? O professor e o orador. Se eu concordo com o primeiro, que é professor, discursou para a plateia o professor e o orador, ou, como o sujeito é composto, discursaram para a plateia. Os dois estão certos. A maioria dos alunos, pausa de novo, aqui a maioria indica uma parte de um todo, então eu posso usar o verbo tanto no singular quanto no plural. Gostou ou gostaram do filme apresentado em sala. Posicionaram-se ou posicionou-se com firmeza o professor e o diretor. Aqui é simples, né? O verbo vem primeiro, tem um sujeito composto, dois núcleos, os dois estão no singular, posso usar o singular ou o plural. Tá? Simples assim. Vamos lá, continuando. Agora nós vamos fazer uma pequena leitura para a interpretação, tá? Todas as aulas que a gente dá, nós temos atividade de interpretação de texto. É extremamente importante, primeiro para aguçar a vontade de ler e de entender textos, para conhecer gêneros textuais e para perceber que para responder questões de interpretação de texto eu preciso voltar ao texto. Então aqui, chips evitam testes com animais. Parabéns aos pesquisadores alemães que estão desenvolvendo essa maravilhosa tecnologia, que permite à ciência, sem maltratar seres vivos, continuar o desenvolvimento de novos medicamentos e até mesmo de novos cosméticos, pois a vaidade faz muita gente esquecer ou desconsiderar a crueldade cometida contra os animais em experimentos. Parabéns aos brasileiros que estão trazendo essa tecnologia para o nosso país. Tá. Aqui a primeira pergunta fica clara, né? Que o objetivo é elogiar o fato abordado. Tá? A segunda é que eu tenho que entender a qual tecnologia se refere. E aí eu vou para o texto. Chips evitam testes com animais. Parabéns aos pesquisadores alemães que estão desenvolvendo essa maravilhosa tecnologia. Que tecnologia? Chips. Né? Então, eu estou utilizando um chip, que é possível, né, descobrir isso no texto do título. Tá? No título do texto, perdão. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Nós discutimos em aula isso e a maioria dos estudantes acharam que a ideia é positiva, pois ensina os indivíduos a respeitarem os animais, que é de fundamental importância, o respeito aos animais. Tá? Que, além de serem seres vivos como nós, eles nos servem de várias maneiras, né?
nos servem como alimento, como ferramenta de trabalho, como companheiros que não são pets, como seres que ajudam na limpeza do meio ambiente, são irmãos nossos planetários que devem ser respeitados, tá? Muito bem. Vamos fazer um pouquinho aqui, como nós estamos falando sobre concordância verbal, a concordância verbal ela tem regras específicas e regras gerais. E elas sempre vão variar de acordo com o sujeito simples ou composto. Então vamos ver se a gente sabe achar o sujeito, né, rapidinho, lendo rapidamente as orações. Tá? Primeiro passo, eu acho o verbo da oração e pergunto quem. Se tem 2 núcleos compostos ou mais, né, e se tem um simples. Vamos lá. Aspirina falhou em testes com animais. Quem falhou? Aspirina, sujeito simples. A maioria das empresas de cosméticos ainda faz testes em animais. Quem é que faz? A maioria das empresas, sujeito simples. Os cientistas e os assistentes expuseram suas pesquisas. Quem é que expôs? Cientistas e assistentes, sujeito composto. Camundongos, gatos, cães e outros animais morrem em experiências cruéis. Quem é que morre? Aqui um monte de núcleo de sujeito composto. Muitas empresas brasileiras não realizam testes em animais. Quem é que realiza? Ou melhor, não realiza, né? Muitas empresas, sujeito simples. Só tem um núcleo, né? Por que só tem um núcleo, gente? Ó, muitas está especificando advérbio, né? E aqui um adjetivo. São aqui uma locução adverbial, uma locução adjetiva. Tá? Locução adjetiva, as duas são locuções. Os dois são adjuntos adnominais. Meu Deus do céu, me perdoem. Os dois são adjuntos adnominais. Pesquisadores brasileiros trouxeram novas tecnologias alemãs para nosso país. Quem é que trouxe? Pesquisadores brasileiros. Sujeito simples. Instituições e ONGs lutam para salvar animais. Quem é que luta? Instituições e ONGs, sujeito composto. As novas tecnologias têm contribuído para o desenvolvimento de medicamentos. Quem é que tem contribuído? Novas tecnologias. Show de bola. Sujeito simples. Veterinários, médicos e juristas são contra o uso de animais. Quem é que são contra? 3 núcleos, sujeito composto. Alguns testes com animais são criticados por especialistas. O que é criticado? Testes. Sujeito simples. Muitas pessoas são contra testes com animais. Quem é que é contra? Pessoas. Sujeito simples. Os dados dos animais e os registros dos especialistas estão arquivados no computador. Quem é que está arquivado? Dados e registros, sujeito composto. Show de bola! E por aqui a gente termina a nossa aula, né? Essa atividade aqui foi muito importante porque nós precisamos saber identificar o sujeito, os núcleos do sujeito, né, para conseguir compreender as regras de concordância verbal. Tá? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.